Muito bem, pessoal, estamos na nossa aula 2, sejam todos bem-vindos e dando continuidade, meus queridos, sobre o que bicho é esse? Uma hora para o lado direito, outra hora para o lado esquerdo, mas o tempo sempre está a favor das alterações, processos evolutivos. Então, na aula de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre variações climáticas. Olha só, pega todo o material aí que o professor presencial já entregou para vocês, vamos acompanhando lâmina por lâmina e assim que a gente finalizar essa introdução da aula de número 2, vou deixar 2 atividades para vocês realizarem aí, tá bom? E teremos outros encontros, tá? Relacionado a essas observações climáticas que nós estamos sentindo. Nós temos essa percepção dessas alterações. Meu diretor, coloca aqui na tela para mim, por favor. Isso! Olha só. Esse cabra é bom demais. Isso mesmo, meu diretor. Aí, variações climáticas da percepção e a temperatura global. Galerinha, primeiro, para que possamos entender, compreender direitinho como isso acontece, professor, nós vamos ver nessa aula uma introdução para que possamos refletir sobre determinadas situações. Primeiramente, vou compartilhar aqui, bem antigamente, muito antigo, dá para perceber, né? Bem antigamente, nós víamos uma mudança, né, nas estações do ano de forma natural. E essas mudanças nas estações do ano, elas eram bem características do nosso estado. E ao passar do tempo, nós percebemos que essas mudanças não foram mais dentro de um processo esperado, onde tem a época de chuva, a época de seca, a época em Rondônia, aqui em Porto Velho. Eu gostaria de saber aí no município de vocês. Tinha frio. No meio do ano, dava uma friagem assim de umas 2 semanas, mas era frio mesmo. E agora não tem mais. Então vamos entender um pouquinho sobre isso? Meu diretor, aumenta a tela para nós. Olha aí, uma introdução. Mudanças climáticas. What is this, teacher? São as alterações provocadas nos padrões climáticos ao longo de determinados prazos. Beck, meu diretor, prazo. Então, mudanças climáticas, para você falar que está tendo mudanças climáticas, significa que deve observar alterações em um determinado padrão. E essas alterações em determinado padrão, ele vai em relação a um prazo. Então, professor, não entendi. Vamos aqui um exemplo. Existem lugares, né, no nosso Brasil, regiões, lembrando que o Brasil tem proporções continentais, que as 4 estações são bem visíveis. Aqui no estado de Rondônia nós temos 2. Né? O período de estiagem seca e o período chuvoso. Aonde é o nosso inverno amazônico, aonde é verão em outras regiões do Brasil, aqui está chovendo. Mas não é frio, é chuva. E fora esse período, nós temos um período de estiagem, pode ocorrer chuvas isoladas. Então vamos supor, é assim que está caracterizado dentro de um longo prazo. Então, o que é isso? Tem gerações aqui no estado de Rondônia que só tem esse tipo de pensamento. Desculpa, dessa percepção. Qual percepção, professor? Período de estiagem e período chuvoso. Mas existe uma geração que já está indo, né? Está pedindo passagem, incluindo eu,
que no meio do ano, junho, julho, vivenciou no estado de Rondônia períodos de frio. Não era, a gente chama de, não é frio, friagem. Mas eram períodos um pouquinho longos, de quase um mês todo, só aquele vento frio. Hoje não há mais isso. Então, ocorreu uma mudança climática que já estava dentro de um determinado padrão aqui. Só existem dois, não tem mais aquele frio prolongado dentro de um determinado prazo estabelecido. Tá bom? Então, quando nós observamos determinadas alterações... E outra, meus queridos, nem sempre está relacionado ao que a gente chama de temperatura. Quente, frio, ou não. Essas alterações podem vir... Não, inventada. Essas alterações podem ser percebidas, não se está quente ou se está frio, no ambiente. Exemplo. Você observa que determinados exemplos de vegetais estavam com floração em uma determinada época e eles estão alterando o período de floração. Por quê, professor? Porque para um vegetal emitir flor, tem que ter condições climáticas favoráveis. Então, ou você vê essas alterações, que é mais perceptível em determinado período. Esse período tem um prazo e ele estava estabelecido em um padrão. Quente, frio. Ou você percebe que outros exemplares do ambiente biótico, como mudanças, né, no clima sutis, podem alterar o período de floração, frutificação, podem alterar o surgimento ou o desaparecimento de determinados animais. Isso também pode ocorrer se a gente perceber. Não é que a gente não percebe, não fica tão nítido. Então, não é só na temperatura. Também são os exemplares que estão naquele ambiente. Tá bom? Se tem muita chuva, então tem alguma alteração nos rios, nos lagos, nas nascentes. Então, quando ocorrem alterações em padrões climáticos, toda uma cadeia que interage, mesmo que essas alterações não sejam perceptíveis, os exemplares que ali naquele ecossistema habitam sinalizam. Tá bom? Pode aumentar, meu diretor. Elas têm sido alvo de discussões do mundo todo, preocupando a population. Eu vou. Se tem. Elas quem, professor? As alterações, as mudanças climáticas têm sido alvo de discussões all the world. Tudo bem? Por que o senhor grifou isso aqui? De novo. Clima. Clima. Verão, inverno, outono e primavera. As estações do ano estão dentro de um padrão. Tá bom? Padrão. Quando a gente fala que esse padrão, que determinados fenômenos climáticos se encontram dentro de um padrão, e não vou falar o laboratório, mas como é que eu posso dizer?
a amostra analisada, essa amostra natural, ela não está em um ambiente controlado, um ambiente onde nós podemos retirar determinados fatores. Ela está na natureza, e como vocês se lembram, na natureza, ela é posta a processos que vão realizar a extinção ou a retirada ou a adição de determinadas populações. Esses padrões vão estabelecer se períodos com mais ou menos chuva, períodos com menos ou menos neve, em regiões que tem neve, períodos onde não se observou, né? Há 5 anos atrás não se observava enchentes em determinados locais e agora tem enchentes em determinados locais. Então, a gente observa mudanças nesses padrões. E isso tem causado aí discussões no mundo inteiro. A partir desse slide, nós temos que entender o que é esses padrões naturais e quais são os fatores que podem acelerar essas mudanças que já são esperadas. Aumenta aí, meu diretor. Então, o que são mudanças climáticas e quais as suas causas? Olha aqui, meus queridos. De novo, são alterações provocadas nos padrões climáticos. Professor, toda vez que o senhor fala padrão, eu tenho que lembrar das estações? É uma boa maneira de você tentar entender padrões climáticos. Por quê, professor? Para quem nunca saiu do estado de Rondônia, porque se você for para o Chile, se você for para o o Canadá, se você for, vamos lá, para o Cerrado Brasileiro, se você for lá para Chapadas, você vai ver que há um padrão ecológico, não, há um padrão climático, o ambiente também muda, a paisagem muda. Paisagem também é um padrão. Existe o padrão do Cerrado, o padrão lá do Pantanal. Nós conhecemos o padrão da floresta amazônica, úmida, quente. Não é isso? Mas possa ser que em determinados ambientes o padrão é diferente do nosso. E quando eu falo padrão, é inato, é natural, dentro das proporções climáticas esperadas. Então vamos lá, aumenta aí, meu diretor. Eu vou sublinhar. Padrões climáticos sempre ao longo do tempo. Ao longo do prazo, com base nas alternâncias meteorológicas, ou seja, nas condições do tempo observados por um determinado período. Elas podem ser causadas por processos naturais e também pela ação do homem. Então, professor, alterações, vamos lá. Alterações, elas podem ser como, professor? Naturais, processos naturais, e também pela ação do homem. Professor, processos naturais, catástrofe, processos naturais. Uai, pessoal, o povo aí fica falando. Está ocorrendo alteração climática porque está tendo muita queimada. Está ocorrendo alteração climática porque estão desmatando. Está ocorrendo alteração climática por quê? Porque a indústria está jogando fumaça, né? Não.
alterações naturais. Por exemplo, o desgelo, aqueles icebergs, aquelas colunas, isso é uma coisa natural, dentro dos padrões estabelecidos. Tem que lembrar também que a natural é o quão o Sol está se distanciando da Terra. E a inclinação da Terra, onde nós temos nossos solstícios e os nossos equinócios, porque a Terra ela gira, só que ela está com uma inclinação. Quando aumenta essa inclinação dos solstícios e dos equinócios, eu vou ter mais ou menos incidência solar. Ei, vou colocar um parênteses. Se tem bigodes de vaca, tamanho, ei, então, lembrem, nós temos aí distanciamento do Sol. Pergunta aí para o professor. O professor tem que lembrar das aulas do professor de física, né? Distanciamento do Sol. O que mais? Alterações nos solstícios e equinócios. As placas tectônicas, aquelas placas lá no fundo do oceano que estão se mexendo, alterações nas temperaturas do oceano. Nada a ver com esse negócio de... Isso aí é natural. Então, como é que fica, professor? Exemplo. For example there. Causas naturais e causas antrópicas, que é pelo homem. Quando a gente fala homem, meus queridos, eu falo homem e mulher, tá bom? Por que homem e mulher? Porque existe empresário e empresária. Empresária? É. Incidência solar. Vamos aqui. Let's go down. A radiação solar que chega até a superfície da Terra pode variar, podendo ser mais elevada ou reduzida em alguns determinados períodos. Isso nós podemos observar relações interplanetárias que podem estar alterando esse processo. Questões de afastamento. Órbita da Terra. O planeta sofre variações sobre a órbita, segundo o movimento que realiza. Tem os movimentos de translação e o movimento de rotação. E claro que os movimentos que fazem a inclinação vão possibilitar que ocorra essa incidência maior ou menor de luminosidade. Professor, eu sempre escuto falar esse El Niño e La Niña. Esses dois aí são causas naturais. Exemplo, esses fenômenos causam alterações da temperatura média da água do Pacífico, modificando as condições climáticas das áreas que eles atuam. Mas isso ocorre de forma natural. Não é de hoje. A atividade vulcânica. Os vulcões podem apresentar períodos de maior ou menor atividade. Em situações elevadas ocorrem as erupções. Nós vamos observar uma coisa. Quando a gente fala também do El Niño, emissões de gases poluentes à atmosfera, pode, ou indústrias, ou automóveis, o que podem causar? Já é uma alteração do homem. Pode causar o quê? Uma aceleração. O que era para acontecer em 20, 30 anos se antecipa pela intensidade da atividade humana. Já na órbita da Terra, o aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura verde. Eu amo isso aqui. Pessoal, eu tive que colocar isso aqui, sabia? Tive. Por quê? Vamos lá. Professor Jefferson, vocês viram em outras aulas dos nossos amiguinhos. Órbita da Terra, causas naturais antrópicas. O aumento do desmatamento, ou seja, da retirada da cobertura verde, é um fator que pode ocasionar alterações. Vamos lá. Quem é responsável por produção de oxigênio na Terra? As algas.
as algas. Floresta nenhuma produz oxigênio o suficiente para a população humana e para o resto dos animais que precisam de oxigênio. Não é só os humanos, não. Então, quem produz o oxigênio necessário são as algas. Então, se você derrubar a floresta, todo o oxigênio que ela produz, ela consome para a sua sobrevivência e deixa 10% na atmosfera. Então não tem esse negócio de falar que a cobertura verde, sem ela, não é isso. Se você ocasionar o desmatamento, você vai deixar o solo, a cobertura verde, o solo vai ficar exaurido. Ele vai ficar desprotegido. Ele não vai ter o retorno da matéria orgânica. Porque quando se tem, não é mato, mas quando você tem uma cobertura, olha, cobertura verde é uma coisa, floresta é outra, que o pessoal quer englobar tudo num nicho só. Nós falamos disso na aula anterior. Queimadas de combustível fóssil e o que emite a atmosfera de gases no efeito estufa. Lembra na aula da professora Sabrina? Professor, o efeito estufa, todo mundo fala que é ocasionado por gases que estão acumulados na atmosfera. É verdade? É. Mas é em partes. Por quê, professor? Porque a falta da movimentação da massa de ar quente com a massa de ar fria através de uma barreira pode provocar o efeito estufa em uma alta incidência. Mas vamos prosseguir. E quando o clima começou a mudar, então? Se são padrões naturais, nós temos atividades naturais, causas naturais e atividades que você propiciam sim o aumento, mas não na proporcionalidade que falam. Então vamos aqui. As mudanças climáticas não acontecem de uma hora para outra. Nós temos que entender que na história evolutiva está intrinsecamente ligada às alterações provocadas no clima, as quais são observadas são observadas desde a formação do planeta Terra. Sempre estão em mudança, são dinâmicas. Então o clima está em processo, ele está em constante mudanças. Nós estamos num período aonde existem padrões. Então vamos lá, ficar bem claro. Meu diretor. Ó, pessoal, ficar claro uma coisa. Dentro das mudanças, dentro do que a gente fala de um padrão de mudanças climáticas, são observadas desde a formação do planeta. Então é assim, o clima, né, ele não está estabelecido, ele tem padrões, é que a gente fala clima, tem diferença de clima para tempo. Só que, é óbvio, Jefferson, só que nós temos que entender que se pegarmos uma linha do tempo, uma timeline aí como o pessoal adora falar, existem períodos mais intensos, períodos menos intensos, regiões do planeta onde as estações são mais específicas, elas são bem mais perceptíveis, as 4, tem vezes que não tem as 4, são perceptíveis 2, então já está estabelecido, só que não está estático. Desde que Terra começou a se desenvolver, a se formar, essas mudanças são naturais, elas só estão um pouco mais estabelecidas, perceptível, as estações, elas têm um determinado padrão.
mas não está já moldado, finalizado, tá? Tem a era glacial, saímos de uma era glacial, e esses padrões. Claro, não estou falando que não tem fatores antrópicos, mas está ainda dentro de uma normalidade. Ah, professor, calma aí, que eu estou falando aqui, eu fico imaginando que vocês estão pensando, ah, professor, tá, mas antigamente não alagava tanto. Regiões da minha cidade não alagavam. Pontes, hoje, pontes, professor, ponte está sendo coberta. Calma aí, seu coração, meu querido estudante. Isso aí não tem nada a ver com o clima, isso tem a ver com falta de estrutura. Anos e anos, a humanidade num lugar, só recapeando, e não faz uma drenagem, isso é infraestrutura. O clima não tem nada a ver com isso. Ah, professor, tá mais quente, tá menos frio, antigamente não era tão quente. Isso não tem nada a ver com o clima. Só uma resposta, tem a ver com estrutura. Existem as estruturas de cidades urbanas e cidades rurais. Não tem nada a ver com o período das mudanças climáticas de forma natural. Aumenta aí, meu diretor. Então, ao longo dos 4,6 bilhões de anos do planeta, o clima modificou-se. Houve, nos últimos 4.000 anos, 4 ciclos diferentes. Eu vou até, ó. Quais são eles, né, professor? 4 ciclos diferentes, glaciais e interglaciais. Então, essas mudanças, professor, mas eu não percebo, porque nós estamos em uma determinada região do planeta onde nós não temos acesso por causa da estrutura do nosso ecossistema. Mas, professor, quando ocorre a alteração lá nas regiões do Polo Norte, e o Polo Norte e o Polo Sul, quando ocorrem alterações lá, a gente sente aqui com determinadas variações. Sim, a gente sente. Isso não chama atenção? Não, isso é super o quê? Natural. É natural. Se você estiver adaptado a alterações climáticas, você vai sentir, mas não vai morrer não. Mas claro, a intensidade a gente sofre. O que isso está querendo dizer? Não tem época de cheia? Tem. Às vezes a cheia é muito e depois ela não é tanto, não é isso? Tem variações de cheias, mas nos últimos anos essa não está tendo variações, ela está só sendo o quê? Crescente. A cada ano que passa, as cheias estão sendo mais intensas, maior que a outra, não é isso? Assim, o tempo e a área que essas cheias alcançam, não é isso? Tem a ver com a estrutura do clima? Não! Isso é infraestrutura da cidade. Obra, infraestrutura. Você já sabe que vai dar. O que está fazendo para melhorar? Nada! Vai esperar que a natureza faça? E, professor, mas tinha menos doença. Mas, meu querido, se é proporcional, se a água está chegando em ambientes que antigamente não chegava. Porque o clima, ele tem padrões. A cada 10, a cada 20 anos, o padrão altera. Então, altera. Eu estou falando da questão natural. A gente vai entrar ainda no antrópico. Vamos pegar 3 anos. Dos 3 anos para cá, na nossa região amazônica ocidental, o Rio Madeira enche e chega até um determinado patamar em algumas avenidas. Só que a gente está vendo que está aumentando. E por que doenças também estão vindo junto? Uai! Porque é diretamente proporcional. Se você sabe, já espera que ano que vem vai ter outra enchente, e ano que vem vai ter outra estiagem que o rio vai secar, quando tem enchente, infraestrutura péssima, não ocorreu nada, então tem o quê? Rato, barata, lixo.
com eles vem o quê? Dejetos, com eles vem o quê? Doença. Quanto mais. Então não é que aumenta, é esperado. E se continuar desse jeito é o quê? Natural. É natural. Se você está dentro de um ambiente que você é um animal, se você tem para tomar remédio, tem para sair de um local onde não é bom para se morar, o outro morre. São questões, nós homens não podemos mostrar assim, a gente é diferente dos outros animais. Não. Em que sentido? Só em sentido que, se você fizer... Não, isso é a alteração do homem. Eu estou falando do que é natural. Vamos voltar, Jefferson. 4 ciclos diferentes. Glaciais e interglaciais. Então, esse aquecimento, professor, corresponde ao aumento da temperatura média da Terra causado por acúmulos de gases poluentes na atmosfera. Isso é um conceito, pessoal. Vem cá. Meus queridos. Professor, é que uma hora o senhor está lendo uma coisa, é aquele negócio. Eu vou ler, só que é um conceito. É um conceito estabelecido, só que nós temos... Aí tem que ler as coisas... e deixar de ser gado demais. Aumenta, meu diretor. Pode ser gado, né? Corresponde ao aumento de temperatura média terrestre, causado pelo acúmulo de gases poluentes. O século XX foi considerado o período mais quente desde a última glaciação. Houve um aumento em média de 0,7 graus nos últimos 100 anos. O painel intragovernamental sobre as mudanças climáticas, órgão responsável pelo estudo sobre o aquecimento global, acredita que o cenário das próximas décadas, a temperatura aumente mais. Professor, por que o senhor leu isso? Às vezes eu não leio, eu explico. O que está mostrando, pessoal? Sim, tem! O que está mostrando o texto? Eu vou voltar. Que as mudanças climáticas... Sabe aquela palavrinha da matemática? Tem o esperado e o observado. Esperado é porque eu faço um levantamento, um estudo, através de uma organização governamental respeitada. Você pede para o pessoal da geografia, do clima, né, o responsável, faz um levantamento. E aí a gente faz toda uma análise e fala assim: estudo sobre aquecimento global acredita, porque eles fizeram levantamento. Então já sabes que o cenário para as próximas décadas é o quê, pessoal? É a temperatura aumentar mais. Então você já sabe que a temperatura vai aumentar. Então espera-se. Então uma coisa você espera, outra coisa você observa. Eita, alterou mesmo. Aumentou. Então, se está alterando é porque eles sabem o que está acontecendo. Quais são as evidências, os fatos que estão falando que está aumentando? Agora vamos nos reportar pelo que eu estava comentando aqui na nossa região. Todo ano, o rio sobe e invade regiões. Então, espera-se que, se continuar com essas atividades naquele ambiente, também espera-se que nos próximos anos ele chegue ao nível da água do ano passado, ou passe, menos não. Então, quais são as ações para minimizar o que já se espera? Espera-se que a temperatura aumente. Quais são as ações para minimizar o aumento dessa temperatura? Quais são as ações para minimizar que já espera que o rio vai encher, que vai ou vai chegar na margem, né, que ele teve o ano anterior,
Quais são as demandas necessárias para que ele não atinja ou não ultrapasse de novo? Porque o aquecimento global, tudo que fala de aquecimento global já é esperado que vai acontecer. Se está aumentando, não é que a natureza, algo está ocorrendo que mantenha mais as estações sejam mais severas. Comenta aí, meu diretor. Como acontece o aquecimento global? Isso aqui são várias explicações. Como ele acontece? Como, professor? O aumento das concentrações de gases do efeito estufa. É importante destacar que o aumento da emissão de gases do efeito estufa é resultado da atividade humana. A atividade humana. Esse processo iniciou-se, tá? Professor, o aumento é da atividade humana do efeito estufa? É. Tira indústria, tira carro, né? Tira tudo isso. Não vai ter aumento. Os estudantes já viram esse negócio aqui de cabo a rabo. Se você tem muito CFC na atmosfera, se você tem muita queimada, vai comer, gases poluentes, queima de combustível, vai mesmo, vai aumentar a radiação. Há um pouco da radiação que escapa, mas vai aumentar. Essa parece uma panela de pressão, os gases. Por quê? O Sol bate na molécula, a molécula vibra e ela emite energia. Então, quando eu tenho muita molécula que não está sendo retirada, elas vibram. É como se esquentasse para mim, meu diretor. Lembra quando o professor de química fala, professor, por que eu sinto calor? Você sente calor porque quando você está numa altura, uma altitude, aonde? Aqui, se você estiver aqui perto do carro, então daqui para cá, tem moléculas, várias moléculas. O Sol, a incidência do Sol, bate nessas moléculas e elas vibram. E ao vibrar, elas emitem calor. E a gente sente esse calor. Por isso que falam assim, quanto menos altitude você tiver, mais quente é. Por quê, professor? Porque tem muita molécula, você sente calor. Quando você sobe, é elevado, vai na montanha, é rarefeito, menos molécula. Então, menos calor. Quando essas moléculas estão muito concentradas, porque tem o quê? Concentração de gases de indústria, carro, queimadas em excesso. Lembra ano passado, que o estado de Rondônia estava encoberto de fumaça? E essa fumaça não se dissipa, então fica mais abafado. Tudo bem? Tudo. Atividades humanas. Elas podem intensificar o quê? Calor. Claro que com isso tem outras consequências na saúde. Vamos falar do processo respiratório humano. O que é feito para minimizar? Lembra que eu falei? Espera-se que ano que vem aumente a queimada, aumente venda de carro, aumente a instalação de indústrias no estado. Então vai aumentar. Ou que a gente tem que começar a pensar. Então vamos parar de produzir carro? Vamos parar de fazer indústria? Vamos parar de fazer uma queimada consciente, que nós sabemos que tem como fazer isso? Ou você retira isso, ou você realiza processos para minimizar. O efeito pelas indústrias, o efeito por processos de aerosol, o efeito pelo carro. E não pense você falar assim, então vamos logo fazer carro elétrico. Não, porque a bateria daquele carro, ninguém fala da bateria do carro elétrico.
Quando acabar, para onde ela vai? A destinação. Porque já se prevê lá na frente. Então, o que a gente está mostrando é alterações climáticas, movimentos naturais e a intensificação do homem. Você já sabe que na indústria vai ocorrer o que é feito para minimizar. Igual os carros elétricos de hoje. Ninguém fala da bateria. Hoje se fala o quê? Fala do combustível fóssil. Ele é o mal, ele é terrível. Tem que parar de usar o combustível fóssil, porque senão ele vai destruir, vai aumentar. Aí o carro elétrico, quando a bateria findar a meia-vida dela, vai para onde? Vamos esperar acontecer? Hoje, energia com a indústria, as usinas, né, hidrelétricas. A usina hidrelétrica também causa alterações climáticas por causa a placa solar. Será que daqui a alguns anos a gente vai ver para onde vai o efeito? Por exemplo, antes de inventar o carro a combustível, foi feito um impacto que ele pode provocar? Antes, porque quando você faz uma hidrelétrica, antes de colocar uma indústria, são feitos impactos daquela indústria naquele ambiente? O carro elétrico, né? Tem impacto. As placas solares têm algum impacto também no ambiente? Porque quando foi feito o carro a combustível, ninguém foi atrás do impacto. Então, quando a gente fala de condições, tem que ver um plano diretor. Um plano que mostre determinados impactos em determinadas regiões, onde a incidência da ação humana para o processo de desenvolvimento possa garantir, minimizar ações futuras que podem alterar a vida dos descendentes que aqui estão. Ou que aqui estarão daqui 20, 30 anos. Aumenta a tela aí, meu diretor. Com isso, volta pra mim, meu diretor. Vou deixar uma mão na massa aí pra vocês. Duas atividades, pessoal. Ó, primeira atividade. Investigar os efeitos do aquecimento global em diferentes regiões. Como é que é isso, professor? Você pode fazer aí, juntamente com a turma, professor, dividir em grupos, tá? Dependendo da quantidade de estudantes. Atribuir a cada um uma região do mundo. Porque assim, ou o estudante está mais ligado, vai querer fazer lá no Canadá, vai fazer lá na Alemanha, vai fazer na... Como é que é lá do... Tem na Alemanha, pega uma cidade da Europa, pega aqui o Brasil. Ah, pega qual é a região do Brasil que querem fazer... Como é que é? Extração de minério? Eu acho que é lá na região do Maranhão. Ou é da... É minério? Eu vou dar uma olhadinha direitinho. Pega uma região da Ucrânia, né? Porque tem regiões do mundo que eles extraem bastante, né? Extraem o quê? Gás natural, são bem industrializados, bem desenvolvida essa parte. Ou faz aí da sua própria região, da sua região, São Francisco do Guaporé, Ariquemes, aí de Paraná, em Ji-Paraná, né? Vai aí em Costa Marques, verifica aí quais são. Aí você vai fazer tudo aqui, ó. Os grupos vão fazer padrões de mudanças. Ah, faz um questionário sobre impactos da região. Professor, eu tenho o meu avô, o meu pai aqui, estou verificando quais são as alterações que eles perceberam desde a chegada deles aí no município até os dias atuais. Tá bom? E aí você vai fazer essa atividade relacionando aí todas essas alterações que são perceptíveis. Também tem uma atividade 2 aí para vocês, tá bom? Que é analisar um gráfico. Os dados que vocês obtiveram, vocês vão fazer dentro de um gráfico para ver se tudo que foi observado na geração passada está indo
progressivamente ou teve escalas de maior ou menor intensidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!